Glória a Deus. 1 João, abra sua Bíblia comigo. O Senhor colocou algo no meu coração para eu compartilhar um pouco diferente do que a ênfase que eu dei nas outras ministrações. Mas como essa é uma reunião para pastores e líderes, o que eu vou compartilhar aqui é uma chave ministerial que mudou a minha visão, a minha mentalidade e o meu ministério completamente. 1 João, no capítulo 2, no verso 17, abra sua Bíblia e faremos a leitura juntos. Diz assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Não, pega a sua Bíblia e diga: eu amo a palavra de Deus. Então vamos declarar juntos em uma só voz. Vamos lá? Diz assim, acompanha aqui pelo telão: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diga comigo: quem faz a vontade de Deus permanece. Diga: qualquer coisa que está alinhada com a vontade de Deus permanece. Vamos orar. Pai, te louvamos por esse tempo tão especial que o Senhor preparou para nós. Como meu coração está cheio de gratidão pelo privilégio de servir os meus irmãos e irmãs durante esses dias, e te damos graças porque o Senhor é um Deus que acredita e por isso tem investido nas nossas vidas, e somos privilegiados de cooperarmos com o Senhor no cumprimento do teu propósito, da tua vontade. Pai, nós te louvamos porque somos teus servos, teus ministros, teus ajudadores, e a tua graça tem nos instruído, nos capacitado, e a tua palavra tem nos alimentado, nos edificado. Por isso nós te pedimos mais uma vez, fala aos nossos corações, que a tua palavra seja liberada com vida, com graça, com poder, com unção, com ousadia, com autoridade. Nós te pedimos, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento nessa tarde, em nome de Jesus. Diga amém. 1 João capítulo 2, verso 17, fala que tudo aquilo que está alinhado com a vontade de Deus permanece. Portanto, do contrário também é verdadeiro. Aquilo que nós edificamos na vida da igreja, que não está em concordância ou que não está alinhado com a vontade de Deus, não irá permanecer. O que eu quero compartilhar com os irmãos nessa tarde é: qual é essa vontade que leva a obra que nós estamos edificando a ser uma obra prevalecente, a ser de fato uma obra consistente que permanece. Eu chamo essa vontade de Deus de propósito eterno de Deus. Diga comigo: propósito eterno de Deus. Vamos falar mais forte: propósito eterno de Deus. Qual que é o propósito eterno de Deus? O apóstolo Paulo, todas as vezes em que ele se refere a esse propósito, ele sempre parte da eternidade. Paulo nunca se refere como um propósito que surgiu, por exemplo, a partir da queda do homem, mas ele sempre parte do ponto de vista da eternidade, como ele diz, a eternidade passada. Preste atenção, é comum as pessoas interpretarem ou enxergarem esse propósito a partir da queda, mas o que eu quero te dizer é que o propósito eterno de Deus não é salvar o homem. Aliás, o homem não foi criado para ser salvo. Como assim, pastor? É isso mesmo. Ser salvo implica em estar perdido e ter a necessidade de ser achado, alcançado, redimido, resgatado
E o homem não foi criado perdido, pelo contrário, ele foi criado em plena comunhão e em pleno relacionamento com Deus. Evidentemente, eu não quero aqui diminuir o valor e nem a importância de pregarmos o Evangelho, e nem a importância da redenção, mas o que eu quero te dizer é que nós não podemos presumir que o propósito eterno de Deus seja salvar o homem. Então imagine que o pastor Marcelo apresentou aqui a sua família, e para sua filha menor, qual que é o nome dela, pastor? Ana Sofia, ele combina algo com ela, dizendo: Ana, nós vamos juntos para o shopping. Portanto, eles estabelecem o propósito. Qual que é o propósito? Ir ao shopping. Só que vamos supor que ele se ausenta por um instante, e ela sai de casa, cai no chão e fica completamente suja, porque ela escorrega na lama e fica completamente encardida. Preste atenção, a Ana está em condição de ir ao shopping? A Ana está em condição de cumprir o propósito? Não. Então ele precisa pegá-la, levá-la para dentro de casa, tirar aquela roupa suja e dar um bom banho nela. E uma vez agora que ela está limpa e recebeu agora uma roupa limpa, novamente ela está em condição de ir ao shopping. Portanto, novamente ela está em condição de cumprir o propósito. A questão é, o propósito eterno de Deus não é tomar esse banho. Tomar o banho é a redenção. Fomos resgatados do pecado, fomos redimidos de toda condenação. Posso ouvir um amém? Mas a salvação nos coloca novamente em condição de cumprir o propósito. A salvação nos coloca novamente na rota para o propósito. A questão é que, por falta de clareza, luz, revelação, nós pensamos que a vida cristã se resume em apenas tomar um bom banho. Mas na verdade, a redenção se torna necessária, porque houve uma queda, o homem caiu diante de Deus, e agora ele precisa ser resgatado, salvo, justificado, santificado, para novamente poder cumprir esse propósito que é eterno. Quantos estão aqui? Você sabe que redenção é um termo que significa comprar de volta. Pense que na minha infância eu construí um barquinho de madeira, e de repente um dia de chuva, brincando com esse barco, a enxurrada, a água leva aquele barco embora, eu nunca mais o encontrei. Se eu quero ter aquele barco novamente, eu preciso achá-lo. Então, um dia passeando aqui por Araçatuba, eu passo em frente a uma loja de brinquedos, e quando eu olho para a vitrine daquela loja de brinquedos, o que eu encontro? O tal barquinho de madeira. Se eu quero tê-lo novamente, o que eu preciso fazer? Pagar por ele, resgatá-lo, redimi-lo, ou seja, eu preciso comprá-lo de volta. E esse barco passa a pertencer a mim duas vezes. Uma porque eu criei, e a segunda vez porque eu paguei por ele novamente. Você está aqui comigo? Você pertence a Deus duas vezes. Uma porque Ele te criou, te formou, te fez. E a segunda vez porque Ele pagou um preço para te comprar. Portanto, Cristo não quer ser apenas Salvador, Ele quer ser Senhor e governar sobre nós. Nós temos um dono, Cristo Jesus. Fomos redimidos por Ele, comprado pelo seu sangue. Diga amém. Mas então o propósito eterno de Deus não é salvar o homem. Então me acompanhe. Você sabe que houve um tempo em que existia somente Deus e nada mais. Não existia anjos, estrelas, galáxias, homens, nada. Mas você sabe que Deus, Ele é um Deus vivo, que tem planos, que tem propósitos, projetos. O que Deus estava fazendo nesse tempo em que nada mais existia, mas somente Ele. À luz da palavra de Deus,
nós temos o entendimento que o nosso Deus, Ele é um, mas subsiste na forma de três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são três deuses, é apenas um Deus, mas que subsiste na forma de três. Ele é um, mas vive em comunidade. Ele é um, mas é plural. Então, na eternidade, antes de existir qualquer coisa, antes que qualquer coisa fosse criada, Deus já se bastava. Deus já era autossuficiente. E na eternidade Ele vivia um estilo de vida, que nós podemos chamar esse estilo de vida eterna. Agora, qual que era o estilo de vida que Deus vivia? Uma vida de relacionamento, de comunhão, de cooperação, de serviço, de submissão entre a Trindade. O Espírito coopera com o Filho, que coopera com o Pai, e a Trindade coopera entre si e vive um ambiente de comunidade. Essa é a forma como Deus vive. Esse é o estilo de vida eterno de Deus. E na eternidade, diz o apóstolo Paulo que Deus teve um propósito, um desejo. A expressão, por exemplo, que ele usa no livro de Efésios é segundo o beneplácito da sua vontade. Deus então teve um propósito. E qual foi esse propósito? Deus quis compartilhar da sua glória. Deus quis compartilhar da sua grandeza. Deus quis compartilhar da sua vida divina. Então Ele resolve criar o homem. E Ele cria o homem em função desse propósito, de algo eterno que Ele tinha em mente. Deus, na verdade, queria habitar no meio dos homens e dentro dos homens. Hoje o pastor Marcelo falou sobre propósito. E nós vivemos num tempo em que se fala muito sobre propósito. Existem até mesmo igrejas com propósito. Mas qual é normalmente o propósito que as igrejas possuem? Vamos falar de alguns deles, como o evangelismo. Mas espera aí, será que o evangelismo é um propósito eterno de Deus? Deus cria o homem para evangelizar. Quando Deus cria o homem, era esse propósito que Ele tinha em mente. Deus cria o homem para fazer evangelismo. Entendo o que eu estou dizendo. Não estou diminuindo aqui a importância do evangelismo e nem da pregação do evangelho, mas esse não pode ser o propósito eterno. Porque hoje nós só pregamos o evangelho e só evangelizamos porque o homem caiu, porque houve uma queda. E depois que Jesus voltar, o evangelismo também não será mais necessário. Então não pode ser um propósito eterno, algo que surge a partir da queda do homem e que também não terá mais finalidade quando Jesus voltar. Vocês estão aqui comigo? Missão, por exemplo, é um propósito importantíssimo. E não estou sugerindo aqui que a igreja deva parar de fazer essas coisas. Pelo contrário. Só que missão também não pode ser um propósito eterno. Nós só fazemos missão hoje porque houve uma queda. O homem caiu diante de Deus. Portanto, também não é um propósito eterno. Um outro propósito que tem se falado muito: a igreja precisa influenciar a sociedade. A igreja precisa ser relevante. A igreja precisa mudar as estatísticas da cidade. A igreja precisa exercer a sua voz profética. Quantos creem nisso? Glória a Deus. Mas também não é um propósito eterno. Porque quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino na terra será perfeito. E nós não vamos mais precisar nos preocupar nesse aspecto. Todas essas coisas são boas. E como eu disse, são propósitos bons. E não estou sugerindo que a igreja deva parar de fazer e de se envolver nessas coisas. Eu só estou desafiando você nessa tarde a avançar no seu entendimento um pouco mais. Existe algo que está no coração de Deus. Existe algo que Deus quer
desde a eternidade. Deus quer compartilhar da sua vida, Deus quer compartilhar da sua glória, da sua grandeza. Como eu disse, Deus quer habitar no meio dos homens e dentro dos homens. Gênesis capítulo 1, verso 26. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Então disse Deus: façamos. O verbo está no singular ou no plural? No plural. É porque existe mais de um Deus? Não, mas Ele é um, mas subsiste na forma de três. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e por aí vai. Se você puder marcar, eu gostaria que você grifasse, marcasse duas palavras-chave nesse versículo na sua Bíblia: a palavra imagem e a palavra domínio. Diga comigo: imagem e domínio. Mais forte, diga: imagem e domínio. Deus cria o homem, e cria o homem segundo a sua imagem. Preste atenção. A respeito de todos os animais se diz que cada um foi criado segundo a sua espécie, mas somente a respeito do homem se diz que foi criado segundo a imagem de Deus. Por que Deus cria o homem segundo a sua imagem? Justamente para cumprir esse propósito, para que o homem tivesse condição de viver essa mesma vida que Deus vive na eternidade, essa vida de comunidade. Qual que é a imagem de Deus? E essa é uma questão interessante no Novo Testamento, porque as verdades espirituais sempre possuem dois lados de uma mesma moeda. Sempre tem um lado individual e sempre tem um lado coletivo, corporativo. Então preste atenção. Deus sempre trata conosco individualmente, como filhos e filhas, como discípulos e discípulas, como servos e servas dele, mas Deus também sempre trata conosco como comunidade, igreja, família de Deus, corpo de Cristo. Do ponto de vista individual, a imagem de Deus é Cristo. O autor de Hebreus, por exemplo, diz que Cristo é a exata expressão de Deus Pai. No Evangelho de João, Filipe chega para Jesus e diz: mostra-nos o Pai. O que Jesus responde? Quando você vê a mim, você vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Esse é o aspecto individual. A imagem de Deus é Cristo, e o interesse de Deus é que o caráter de Cristo seja edificado em cada um de nós. Posso ouvir o amém? Eu falei sobre isso pela manhã. Seu espírito foi criado como um vaso para conter a Deus, mas a sua alma deve ser transformada pela palavra para expressar o seu caráter. Um amém aqui? A beleza de Jesus, o coração de Jesus, os traços do caráter de Jesus. Como eu disse, eu gosto de estudar os símbolos bíblicos. Por exemplo, no livro de Apocalipse é cheio de símbolos. E você sabe que por detrás deles existem verdades espirituais. Por exemplo, Apocalipse diz que aquele que vencer será como uma coluna. Aí você enxerga isso literalmente. Eu não quero ser um crente vencedor. Ser coluna a eternidade inteira parado como uma coluna. Você sabe que não é algo literal assim. O que é uma coluna? Se uma coluna for removida desse prédio aqui, eu não gostaria de permanecer aqui dentro. Porque coluna traz sustentação para a obra. Coluna traz sustentação para a construção. Vocês estão compreendendo? Colunas são líderes na vida da igreja que suportam pressões, que fazem sacrifícios para que uma obra prevalecente seja edificada ali.
Você está aqui? Existem pessoas na vida da igreja que são apenas úteis, mas existem pessoas na vida da igreja que são necessárias, essenciais. A respeito de João Marcos, Paulo disse: manda-me João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Mas a respeito de Timóteo, Paulo disse: a ninguém tenho como Timóteo, porque Timóteo era essencial, ele era uma coluna. Você é alguém que é apenas útil, ou você é alguém que é de fato essencial? Se você for tirado dessa igreja, removido daqui, vai fazer alguma diferença? Se não fará diferença nenhuma, é porque você não é coluna aqui. E quem não for coluna aqui, também não será coluna lá. Mas que Deus levante muitas colunas nesse lugar, para que uma obra forte seja edificada aqui. Diga amém. Mas, por exemplo, em Apocalipse tem um outro texto que diz que da boca de Jesus sai uma espada afiada, seus olhos são como chama de fogo, seu cabelo é branco como a neve, seus pés são como bronze reluzente. Você olha para Jesus, é um monstro. Você sabe que não é algo literal. A espada que sai da sua boca é a palavra. Seus olhos são como chama de fogo, porque ele vem para consumir o pecado. Seus cabelos são brancos como a neve, porque ele é cheio de sabedoria. Seus pés são como bronze reluzente, porque ele virá como um juiz para esmagar. Estão compreendendo? Aleluia. Mas o que eu quero dizer é que tem um símbolo poderoso em Apocalipse, que tem a ver com o que eu estou compartilhando aqui. Em Apocalipse diz que a entrada da Nova Jerusalém, ela é feita de pérola. Preste atenção. Toda a Nova Jerusalém é formada por materiais minerais. A única coisa que de fato é orgânica são as pérolas. Mas como que se acha pérolas? Se colhe pérolas nas árvores? Se acha pérolas no chão? Não. Uma ostra está vivendo a sua vida tranquila no fundo do oceano, larari, larará. E aí de repente entra um grãozinho de areia dentro daquela ostra, que começa a provocar uma irritação, e ela começa a segregar uma substância que cobre aquele grão de areia, e depois de um processo de transformação, aquele grão de areia que não tinha nenhum valor, se torna uma pérola de muito valor. O que o texto quer dizer? Que para entrar na Nova Jerusalém, você precisa ser como essa pérola, que passou por uma transformação, onde o caráter de Cristo é de fato edificado em nós, e quem não for transformado de fato, não entrará lá. Fala para o seu vizinho: você está mais parecido com Jesus hoje, do que ontem. Fala assim para ele: amanhã, você estará mais parecido com Jesus, está sendo hoje. Aleluia. Mas esse é o aspecto individual, e não é nele que eu quero me deter. Sendo Deus triuno, o homem sozinho não pode expressá-lo plenamente. Por isso que Deus cria o homem e a mulher, e dá uma ordem que eles deveriam gerar filhos, para formar família, comunidade. Portanto, um homem sozinho não pode expressar a imagem de Deus de forma plena. Por isso ele forma igreja, corpo de Cristo, família, comunidade. E quando nós somos muitos reunidos, como nós estamos aqui nessa tarde, mas manifestamos um só coração, um só propósito, uma só visão, a imagem de Cristo está aparecendo naquela igreja. Você não entendeu isso ainda não? Nós expressamos a imagem de Cristo quando somos muitos reunidos, mas somos apenas um. Portanto, eu estou falando aqui de algo extremamente espiritual. Talvez de uma forma como você nunca enxergou, mas o fato é, a imagem da divindade nesse sentido não pode ser revelada por um único indivíduo somente. Mas eu disse que há duas palavras-chave. A primeira é imagem, projeta por favor novamente. E a segunda é domínio.
O homem, por ter sido criado segundo a imagem, ele pode ser um representante de Deus na terra, exercendo domínio e autoridade sobre a criação, não para escravizá-la, mas para gerenciá-la, para ser um mordomo de Deus. Aquele que tem a imagem, o autor autoriza a exercer autoridade. Por isso que do ponto de vista individual, quanto mais parecido com Cristo você for, mais autoridade você manifesta no mundo espiritual. Porque no ponto de vista espiritual, a imagem determina tudo. Ou você se parece com o cordeiro, ou você se parece com a serpente. Quando temos a imagem, o domínio está presente. E qual que é a imagem? Coletivamente, somos muitos, mas somos apenas um. E todas as vezes que a igreja manifesta um só coração, um só espírito, a imagem de Cristo está aparecendo naquela igreja. E todas as vezes que isso acontece, qual que é o resultado? Domínio e autoridade se manifestam entre nós. Simples dessa maneira, porém não tão fácil de ser alcançado. Por quê? Porque uma das principais estratégias do diabo para impedir o mover de Deus no meio da igreja é a divisão. Ontem eu compartilhei com os pastores uma lista enorme de problemas que Paulo trata na igreja de Corinto. Imagine aqui no culto de ceia e todo mundo depois vai embora tonto para casa, caindo por aquela escada, rolando na rua, trocando as pernas, porque os irmãos da igreja de Corinto se embriagavam na ceia. E todo mundo com a cara quente, mas não era do fogo do Espírito não, era fogo estranho mesmo. Uma lista enorme de problemas naquela igreja, o mau uso dos dons espirituais, enfim, inúmeros problemas. Mas diante de uma lista enorme dessa, qual é o primeiro problema que Paulo trata naquela igreja? A falta de unidade, o problema da divisão. Paulo diz para aqueles irmãos: por acaso Cristo está dividido? Na Bíblia a mensagem diz: por acaso Cristo foi cortado em pedacinhos e foi dado um pedacinho para cada um? Vocês estão divididos, há vários partidos entre vocês. Uns dizem que são de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, até Cristo tem um partido entre vocês. O que Paulo diz para aqueles irmãos? Eu rogo a vocês. O que quer dizer a palavra rogar? Implorar, suplicar de joelhos. É como se Paulo estivesse se colocando de joelhos diante daquela igreja, dizendo: por favor, eu peço a vocês, por favor, eu imploro a vocês, falem todos a mesma coisa, tenham todos o mesmo parecer, tenham todos a mesma disposição mental, por favor, eu imploro. E Paulo trata disso, para que a unidade do Espírito fosse preservada entre aqueles irmãos. Você sabe, existem coisas na vida da igreja que não são essenciais. Eu não sei se o pastor Samuel vai concordar comigo, mas não é essencial que todos torçam para o Corinthians para ser um líder de célula nessa igreja. Aleluia. Eu não levei choque, ô glória. Eu estou usando aqui uma meia marrom. Qual que é a sua meia, querido? Branca, está fora da visão. Isso é essencial? Não é. Naquilo que de fato não é essencial, como Wesley disse, que haja liberdade. Mas naquilo que é essencial, que haja entre nós unidade. Mas em todas as coisas que haja o quê? O amor. Porque o amor é o que de fato faz com que você supere todas as barreiras e as diferenças que possam existir entre nós. Você sabe, as pessoas que Deus colocar para caminhar com você e fazer parte da sua equipe ministerial, não serão todas pessoas que combinam com o seu jeito de ser.
Porque não é você que escolhe, foi o Pai que escolhe. Estão compreendendo? O Pai que escolhe para você. Porque aquele líder que escolhe caminhar com pessoas que todo mundo é a cara dele, é o líder narcisista. Porque na verdade ele não tem que amar ninguém, ele só ama a si mesmo, todo mundo é a cara dele. Pastor Fábio está aqui. Quantas vezes eu já quis fazer envios missionários para o Fábio? Quantas vezes? Porque nós somos completamente diferentes. Mas Deus vai plantar pessoas diferentes para completar as suas limitações e deficiências. Eu chamo isso de conexão divina. Fala para o seu vizinho aí, qual é a sua conexão divina? Aleluia! Uma vez um novo convertido chegou para mim e disse assim: pastor, eu achava que todo mundo era espiritual nessa igreja. Eu achava que todo mundo era crente, todo mundo anjo. Mas aquela ali fala mal da roupa da outra. Aquele ali falou mal da igreja, da pregação do pastor. E novo convertido é mestre em fazer perguntas que deixa qualquer pastor meio sem jeito. Tipo, Adão tinha um umbigo, pastor, coisas assim. Mas na hora que ele falou isso, eu tive uma revelação, uma palavra de conhecimento. Eu disse assim para ele: igreja é igual a arca de Noé. Tem girafinha, tem ursinho, tem leãozinho, mas também tem cobra, tem rato, tem escorpião. Tem ou não tem? Essa é a sua oportunidade. Fala, tem. Na sua célula tem ou não tem? Tem. Mas no dia do dilúvio, o melhor lugar para estar é dentro da arca. Nem sempre permanecer dentro da arca é fácil, sim ou não? Fala a verdade, crente. Tem catinga de bicho, tem gritaiada de animal, mas lá fora é morte, lá fora é juízo, lá fora é condenação. Permanecer dentro da arca é melhor. É por isso que não existe cristianismo solitário. É por isso que não tem como você ser crente trancado no quarto dentro de casa. É por isso que Deus forma de fato família, comunidade, corpo. Mas há um slogan que diz: Jesus sim, igreja não. Como se você pudesse ter o cabeça e desprezar o resto do corpo. Cristo hoje não é apenas o cabeça, Cristo hoje é o corpo inteiro. Não tem como ter comunhão com Cristo e não ter comunhão com a igreja, e não ter comunhão com o corpo de Cristo. Por que eu estou ensinando isso aqui? Porque quando nós falamos sobre células, não é simplesmente uma estratégia para o crescimento da igreja. Nós não estamos numa gincana de multiplicação. Não queremos assim produzir crentes igual pastelaria faz pastel, estão compreendendo? Queremos edificar uma grande obra, posso ouvir um amém? Mas quando nós falamos de célula, não é um espírito novidadesco, porque todos estão fazendo, devo fazer também. Mais importante do que usar as estratégias, é você compreender os valores, porque os valores é que trazem sustentação para tudo aquilo que nós fazemos. Pastores querem às vezes usar metodologias, ferramentas, mas não tiveram ainda a revelação dos valores, não possuem a cultura. Antes você precisa ter mudança de mentalidade. Quando nós falamos de célula, é porque nós queremos viver a vida que Deus vive, que é uma vida de comunidade, de relacionamento, de mutualidade, aonde eu sirvo e sou servido, aonde eu exorto e sou exortado, aconselho e sou aconselhado, edifico e sou edificado. É impossível viver essa vida de uns aos outros sem pequenos grupos. Porque você participa de grandes reuniões como essa. Quantos amam grandes reuniões assim? Eu amo. Aqui nós oramos em concordância. Aqui nós recebemos uma palavra que nos inspira, nos direciona. Aqui nós adoramos juntos. Sabe uma coisa que eu amo? É ouvir barulho de crente orando.
É maravilhoso o ambiente assim, mas não é suficiente. Você precisa viver essa vida de comunidade. Quando você se reúne em célula, não é apenas para comer pão de queijo e tomar suco de caju, mas para viver a vida da igreja, a vida do corpo. Preste atenção. O que eu tenho visto muito, pastor Samuel, é que às vezes com a caminhada, os líderes vão se cansando de brincar a brincadeira da célula. Às vezes, por série de razões, vão se desgastando e cansam. Mas quando você compreende o propósito, que nós nos reunimos em célula, não é porque o pastor Samuel colocou isso na cabeça e ninguém tira mais, mas é porque envolve um propósito que é eterno. Eu não estou ali apenas para cumprir uma obrigação de líder, eu estou ali para cumprir um propósito que é eterno, para ser corpo, para ser família, para ser comunidade. Posso ouvir um amém por isso, irmãos? Na Bíblia, há vários símbolos do que é igreja no Novo Testamento, 12 no total. Desses 12, 9 nós encontramos no livro de Efésios. O tema central da carta de Efésios é a igreja. Paulo diz que a igreja é a família de Deus, a noiva de Cristo, a obra-prima, o novo homem, o exército de Deus. E Paulo também diz, por exemplo, que a igreja é o corpo de Cristo e um edifício espiritual. Diga comigo, corpo e edifício. Segure na mão desse irmão que está do seu lado aí. Nós somos corpo, amém? Mas o que faz um corpo ser corpo? As células, os órgãos, os membros desse corpo, mas esses membros estão conectados, vinculados, ligados, assim como você está com esse irmão que está aí do seu lado, sim ou não? O problema é que muitas igrejas são apenas uma sacola de membros e não são de fato um corpo. Porque para ser corpo, não basta ser um amontoado de membros. Os membros precisam estar vinculados por ligaduras espirituais. E quando nós estamos conectados, o sangue pode circular e passar por entre os membros do corpo. E sangue é vida. Agora solte a mão do seu irmão. Se você se desconectar do membro do corpo, a vida que está em você não pode ser compartilhada com a vida com quem está do seu lado. E a vida que está nesse irmão também não pode ser compartilhada para você. Quando alguém se desconecta do corpo, qual que é a primeira coisa que acontece com essa pessoa? Ela se esfria. Porque quando alguém morre, a primeira coisa que acontece com o corpo dessa pessoa é que o corpo esfria, porque o sangue parou de circular por ali. E é isso que acontece com aquele membro do corpo que está desvinculado do corpo, desconectado do corpo. Ele se esfria, mas esse é apenas o primeiro sinal de morte. O segundo é que o corpo ele se endurece, enrijece. Quanto mais uma pessoa permanece desconectada do corpo, mais dura ela se torna, mais enrijecida ela se torna, até que ela entra num estágio de desconfiguração, decomposição, e se torna completamente diferente daquilo que ela foi um dia. Você conhece histórias assim? Tudo isso porque alguém se desconectou do corpo. Dê mais uma vez a mão que está do seu lado, a mão para o irmão que está do seu lado. Diga, nós somos corpo. Diga, a vida que está em mim é compartilhada com você. Diga, o sangue que está em mim corre em você. Diga, a vida de Deus que está em mim é liberada sobre você. Porque nós somos corpo. Aleluia! E não é maravilhoso isso? Não tem aquele irmãozinho lá na sua célula que só o glória a Deus que ele dá na célula muda o ambiente que está lá? Porque as palavras que saem da boca dele são palavras cheias de vida. Sim ou não?
Quantas vezes você conversa com pessoas que você sai até pesado depois da conversa? Você está lá no seu ambiente de trabalho e escuta piadas sujas, obscenas o dia inteiro. Você sai do seu trabalho com vontade de tomar banho, porque parece que tem coisas que grudam na gente. Aí você vai para uma reunião de célula e de repente alguém abre a boca e começa a compartilhar algo com você da parte de Deus, e é como se você se sentisse lavado, limpo. Por quê? Porque uma das funções do sangue é purificar o organismo. Então esse sangue precisa circular entre nós, e assim vivemos a vida do corpo, onde alguns têm salmos, outros visões, outros têm profecias. Como Paulo diz, você chega naquela reunião de célula, onde de fato a vida da igreja está acontecendo ali. Uma irmã, de repente, numa noite ela teve um sonho, e ela não compreende exatamente o sonho que ela teve. Um outro irmão, a semana inteira ele ficou cantando aquela mesma canção, que não saía do coração dele, dizendo: eu só quero, essa aí. Uma outra pessoa tem uma palavra queimando no coração dele a semana inteira. Aí chega o dia da reunião da célula. Aquele que tem uma palavra no coração libera aquela palavra, e todos percebem que ele tem vida naquilo que ele está falando e são alimentados. Aí uma outra irmã começa a compartilhar um problema que ela está vivendo dentro de casa, e ela começa a chorar. Aí uma irmã diz: então o sonho que eu tive é para você, e ela compartilha aquele sonho, e aquilo há uma testificação espiritual. Então aquele irmão que cantou aquela canção a semana inteira se levanta e começa a cantar aquela canção no meio da célula, e de repente a glória de Deus entra naquele lugar, e todos são impactados. Por quê? Porque a vida do corpo está acontecendo ali, aonde todos têm uma riqueza espiritual para compartilhar, uma riqueza espiritual para dar. Diga glória a Deus. Imagina uma célula assim, onde todo mundo vai para receber, mas todo mundo também tem algo para dar. Mas nós não somos apenas corpo. Eu já esqueci meus bolsos. Nós somos também um edifício espiritual. 1 Pedro capítulo 2 verso 5, Pedro diz que nós somos pedras vivas, e juntos formamos um edifício espiritual. Vira para o seu vizinho e diga: você é uma pedra viva. Mas qual que é a questão, pastor Paulo? É que muitas igrejas são apenas amontoado de pedras, e não são um edifício espiritual. Eu lembro de um testemunho de um pastor da Baixada Santista, pastor de uma grande igreja, uma igreja neopentecostal, fazia várias campanhas. Cada reunião dele, todo dia na semana, tinha mais de 2.000 pessoas, uma grande igreja. Ele tinha um programa num canal de televisão. Um belo dia, aquele programa de televisão foi comprado por uma outra igreja. E o que aquele pastor da outra igreja fez com o programa? Cortou o programa. De um dia para o outro ele perdeu mídia. E aquelas reuniões que tinham 2.000 pessoas em cada uma delas, na reunião seguinte tinha 40 pessoas. Aí ele entrou numa crise. Você sabe, você é pastor, você consegue entender. Ele entrou numa crise ministerial enorme, pensando: que tipo de igreja é essa que eu estou pastoreando? Que tipo de obra é essa que eu estou edificando? Então ele pegou aquele pequeno rebanho de Israel, começou a discipular aqueles irmãos, orar, jejuar junto com eles, buscando uma clareza, uma direção de Deus. Começou então a acompanhar aquele grupo, a discipular aquele grupo, a trabalhar com pequenos grupos, até que uma das reuniões uma pessoa chega endemoniada na igreja, dizendo que queria conversar com o pastor. E você achava que o diabo não marcava a hora.
e queria conversar com o pastor dentro do gabinete dele, e disse: o que você quer para parar de fazer o que você está fazendo? Aí o pastor não entendeu. Mas como assim? Você quer ter um programa de televisão de volta? Você quer ter um programa de rádio de volta? E eu conheço esse pastor. Ele dizendo: eu não estou entendendo. E o demônio disse: é porque antes você não me incomodava, e agora você está me incomodando. Mas ele pensou: como assim agora eu estou incomodando? Se antes eu tinha 2.000 pessoas a cada reunião, agora eu só tenho 40 pessoas, e agora que eu estou incomodando? Acredite em mim, preste atenção. O diabo não se incomoda com ajuntamento de crentes. Ajuntamento de crentes até a Rede Globo faz. E os crentes vão lá dar show na Globo, e o Ibope vai lá em cima. O que o incomoda o inferno é quando nós somos muitos reunidos, mas nós somos apenas um só. Vou te dizer, a força de uma igreja não é medida pela quantidade de pessoas que tem ali. A força de uma igreja é medida pelo nível de comprometimento que aquelas pessoas têm com aquela obra, com aquele ministério, com aquela visão. A força de uma célula não é medida por quantos estão ali. A pergunta não é quantos estão ali, a pergunta é quem está ali. Você pode ter 40 pessoas na sua célula, mas 40 pessoas descomprometidas. Só que aí de repente você tem uma célula com 5 pessoas, 4 pessoas, 4. John Wesley, Billy Graham, fala mais um aí para mim, Pastor Samuel. É uma célula fraca ou uma célula forte? Cuidado com a sua resposta. É uma célula fraca ou uma célula forte? Forte, mas é pequena. É pequena por uma questão de tempo. Porque a força é quem está ali, e não quantos estão ali. Nós não queremos ser apenas um amontoado de pedras. Queremos ser um edifício espiritual. E é por isso que trabalhamos com células. Porque numa loja de material de construção, se for comparada com esse prédio que temos aqui, lá tem areia? Sim ou não, irmãos? Aqui tem também? Lá tem cimento? Aqui nós temos cimento. Lá tem tijolos? Aqui temos tijolos? Sim. O que faz então de diferente? É que aqui os materiais estão edificados, conectados, vinculados. Muitas igrejas são apenas um amontoado de pedras, mas nós queremos ser um edifício espiritual, onde a argamassa do Espírito está nos vinculando, nos conectando. Você não entendeu isso ainda não? Por que tem crente, pastor Marcelo, que vive mudando de igreja? Crente, quando prefere não mudar de vida, ele prefere mudar de liderança, de igreja, de discipulador. Eu vim te levantando, né, nesses dias, aleluia. Agora eu vim com o meu taco profético. Crente que não quer mudar de vida, prefere mudar de igreja, de pastor, de líder. Aí ele rola para outra igreja, e depois ele rola para outra. Aí ele vai rolando para outra igreja, aí ele rola para outra igreja também, e ele não cria raízes em lugar nenhum. Aí ele se torna uma pedra rolante, Rolling Stones, né? Gastar um pouquinho aqui. Só que não se edifica nada consistente com pedras rolantes, porque as pedras precisam estar vinculadas. Se nesse piso aqui, ou nessa plataforma, pense que eu tenho aqui pedras que foram colocadas aqui, valiosíssimas, caríssimas essas pedras.
Só que sobrou um tanto de pedra, e nós colocamos lá na calçada, na rua. Alguém poderia à noite, por exemplo, passar por ali e se sentir tentado de pegar uma dessas pedras e levar para casa? Sim ou não? Porque são pedras soltas. Mas será que essas pedras que estão aqui assentadas, os crentes saem facilmente de um lugar para o outro? Porque não são pedras que fazem parte da edificação, são pedras soltas. E nós não queremos ser um edifício de pedras soltas, queremos ser um edifício de fato de pedras conectadas, vinculadas, ligadas. Diga amém. Só que aí às vezes nós pastores nos tornamos apenas colecionadores de pedras, e disputamos as melhores pedras. Aquela pedra canta bem, ou aquela pedra é a pedra que tem o maior dízimo da cidade, e ficamos cobiçando as pedras uns dos outros. Mas se de fato a sua igreja for um edifício espiritual, as pessoas não serão removidas facilmente dali, porque elas estão conectadas, vinculadas, ligadas, porque nós somos um edifício espiritual. Como estão sendo abençoados nessa tarde? Aleluia. Eu vou concluir em Efésios capítulo 4. Abra comigo, por favor. Efésios capítulo 4. Quantos amam a palavra de Deus, irmãos? Aleluia. Olha o texto. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Projeta aqui, por favor. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Os irmãos estão aqui? Verso seguinte diz: com o fim, ou em vista, ou com o objetivo, ou com o propósito de preparar, treinar, aperfeiçoar, capacitar quem? Os santos para a obra do ministério, ou seja, para o serviço, para que o corpo de Cristo seja edificado. Volta no verso 11, por favor. Paulo está falando sobre dons ministeriais, que não são títulos, mas são funções, e são presentes que Deus deu para que a igreja fosse edificada. Cada dom ministerial tem uma função no projeto de Deus da edificação da sua igreja. O apóstolo é aquele que tem a visão da planta, a visão do projeto. Ele sabe como a obra deve ser edificada. Ele tem a visão estratégica. Ele sabe colocar as pessoas de fato dentro, cada um da sua função. Ele tem uma visão de conquista, de avanço. O apóstolo é aquele que tem a visão do projeto de edificação. Amém? Mas esse edifício é formado de pedras. O evangelista é aquele que sabe ir lá fora, buscar pedras mortas, e uma vez que elas têm revelação de Cristo, se tornam pedras vivas e passam a poder fazer parte do edifício espiritual. Só que nós não queremos ser colecionadores de pedras. Nós não queremos apenas ajuntar pedras e sermos um amontoado de pedras. Essas pedras precisam ser edificadas. Mas antes das pedras serem edificadas, elas precisam ser lixadas para serem encaixadas. Porque na casa de Deus tem pedra de tudo quanto é tipo de tamanho. Mas na verdade nós só temos um padrão de pedra, que é Cristo, a pedra angular. Portanto, nós vamos sendo lixados pelo ensino. O mestre é aquele que sabe como que as pedras devem ser lixadas para serem melhores encaixadas na construção. Quantos estão aqui comigo?
Mas e o pastor? O pastor é aquele que sabe como edificar, conectar, vincular, enraizar, edificar as pedras no edifício. Ok? Mas está faltando o dom ministerial de profeta. Você sabe que ao fazer uma construção, nós corremos o risco de fazer um puxadinho, como nós falamos em Minas, que não estava no projeto original. De levantar uma parede que não estava no projeto original. Portanto, o profeta é aquele que faz o controle de qualidade. Quando algo na edificação sai de acordo com o projeto e a visão de Deus, o profeta tem o zelo profético para que aquela obra seja edificada exatamente de acordo com o projeto, o plano e a visão de Deus. Quantos podem dizer amém por isso? Só que olha o verso 12 do texto. Efésios 4, verso 12. Com o fim, ou seja, com o objetivo, esses dons ministeriais foram levantados por Deus com o objetivo de fazer o serviço no lugar dos santos. Quantos podem dizer amém? É isso que está escrito ali? Mas é ensinar os santos a como fazer o serviço. Tem santo aqui? Diga para o seu vizinho: muito prazer, São Pedro. Se apresenta aí para ele. Treinar os santos para o serviço. E qual será o resultado desse serviço? Diga comigo: a edificação do corpo de Cristo. Então, para concluir, deixa eu ilustrar aqui. Consigo 5 voluntários para me ajudarem aqui. 5 homens aí corajosos. Aleluia. 1, 2, 3, oh glória. 4, cadê o 5º apóstolo? Olha só, vem cá, apóstolo. Vem cá. Fique aqui um do ladinho do outro, por favor. Isso. Qual que é o seu nome? Davi. Ok, Davi. Muito bom. Preste atenção. Aqui nós temos um evangelista. Faz cara de evangelista, irmão. E também temos um pastor. Cara de pastor, por favor. Um profeta. Cara de profeta. Aquele olhar profundo que o pastor Marcelo disse. Treme os olhos quando ora. Tem toda uma coreografia gospel. E aqui também temos um mestre. Cara de mestre, por favor. E também temos um apóstolo. O apóstolo Davi. Paulo está dizendo que esses dons ministeriais foram dados por Deus como presente para a igreja, para ensinar os santos a fazer o serviço. Isso quer dizer que no corpo cada membro tem uma função, e todo membro do corpo deve ser ativado para o serviço. E é assim que o corpo é edificado. Momento foto aqui, aleluia. E assim o corpo é edificado. Na última ministração estou ficando até mais soltinho, tá vendo? Olha, a unção do Marcelo veio para cá. O que foi? O que foi? Aleluia. Volta para cá. Ele foi zoar a minha exegese. Tá aí. Eu esqueci o que eu ia falar. Isso não acontece, porque sempre é tudo friamente calculado. Mas eu estava dizendo que esses dons ministeriais foram dados como presente para a edificação do corpo, e nesse corpo cada membro possui uma função.
Mas talvez na maioria das igrejas, 20% dos membros trabalham pelos demais. E a grande maioria se tornam apenas espectadores, enterrando o seu talento. Muitas das igrejas são verdadeiros cemitérios de talentos, porque os membros do corpo não estão exercendo a função que deveriam exercer. A obra não deve ser feita por um, a obra deve ser feita pelo corpo. E os dons ministeriais foram levantados para ativar os membros do corpo para o serviço. Mas que serviço é esse que cada santo deve fazer? É como se cada dom ministerial fosse uma matéria de uma escola ministerial que Paulo está apresentando, aonde cada santo deve ser treinado por cada uma dessas matérias. Projeta, por favor, o versículo 12. De acordo com Efésios capítulo 4, 11 e 12, a principal função do evangelista não é evangelizar. Não, agora você pegou pesado, pastor. De acordo com Efésios 4, 11 e 12, a principal função do evangelista é treinar os santos para o serviço. Qual que é o serviço que o evangelista vai treinar os santos a fazer? A como evangelizar. Por quê? Porque ninguém melhor do que o evangelista para fazer isso. Ele é um especialista em evangelismo. O evangelista, se ele piscar para alguém de forma ungida, a pessoa já converte. Por que a maioria das pessoas nas nossas igrejas não evangelizam? Porque nunca foram ensinadas a como evangelizar. Não é porque não querem, é porque não foram treinadas. Ninguém melhor do que o evangelista para treinar os santos a como evangelizar. E o pastor? A principal função do pastor não é pastorear. A principal função do pastor é ensinar os santos a como apacentar, cuidar, pastorear, consolidar. E o profeta? A principal função do profeta, de acordo com Efésios 4, 11 e 12, é ensinar os santos a como profetizar, a fluir no profético. Todos são profetas, sim ou não? Não, mas Paulo diz que todos podem profetizar. Quem vai ensinar os santos a como profetizar? O profeta. E o mestre? O mestre vai ensinar os santos a como ensinar, a como treinar. E o apóstolo? O apóstolo é aquele que é enviado. O apóstolo é aquele que vai treinar os santos a enviar. O melhor lugar para isso acontecer é aonde? Numa célula. Porque, por exemplo, eu esqueci seu nome, querido, me perdoe. Leandro, vem para cá, Leandro, por favor. Eu ganhei Leandro para Jesus. Deu trabalho demais. Orei, jejuei, até que ele de fato foi alcançado. Agora eu ganhei o Leandro para Jesus. A tendência de muitos de nós é fazermos o quê? Levarmos o Leandro para o culto e falar: pastor, está aqui o Leandro, deu trabalho demais ganhar o Leandro, mas olha ele aqui, convertido, agora já fiz minha parte, toma aqui o Leandro para você cuidar. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Todo santo deve ganhar, mas todo santo deve também ser treinado a como consolidar. Se eu ganhei o Leandro, agora eu vou consolidá-lo na fé, ensiná-lo a orar, ensiná-lo a meditar na palavra, enraizá-lo na vida da igreja. Estão compreendendo? A vencer as tentações, a resolver o seu passado, a como ter uma vida cheia do Espírito. Diga amém. E eu estou consolidando o Leandro, e também devo profetizar. A Bíblia diz que a profecia, ela tem o propósito de exortar, consolar e edificar.
eu falo na vida do Leandro, e na medida que eu falo na vida dele, eu estou edificando, profetizando, encorajando, sustentando. Estão compreendendo? Mas eu também devo treinar o Leandro a fazer o que eu fiz com ele na vida de outras pessoas, para que ele possa ser enviado para fazer o quê? Discípulos. Por favor, Leandro, faça um discípulo. O Leandro vai fazer discípulo. Aleluia. Olha o discípulo dele, glória. Graças a Deus, vem para cá. Qual que é o seu nome, querido? Qual que é o seu nome? Só não cai, discípulo. Fica firme na rocha, discípulo. O Paulo foi alcançado pelo Leandro. E uma vez que o Paulo foi alcançado pelo Leandro, o Paulo agora deve ser consolidado pelo Leandro. E o Leandro agora também será essa voz profética na vida do Paulo. E vai também treinar o Paulo a fazer com os outros aquilo que o Leandro fez com ele. Estão compreendendo? Sim ou não? E por aí vai. Presta atenção. O DNA que eu compartilhei com o Leandro é o DNA que ele compartilhou com o Paulo. E é o DNA que o Paulo vai compartilhar com os outros discípulos que ele vai gerar. Você não entendeu ainda não? Palmas para os nossos amigos aqui. Obrigado. Nós podemos enxergar essas 5 matérias através de 5 palavras. Agora você vai ter a revelação revelada das revelitudes profundas. Que palavras são essas? Vamos dizer juntos: ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Qual é o serviço que cada santo deve ser treinado a fazer? Vamos falar juntos: ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Não, você não está aqui comigo ainda não. Fala para esse lugar tremer. Fala para o seu vizinho: eu vou te dizer o serviço que cada crente deve ser ensinado a como fazer. Qual que é o serviço? Vamos falar: ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Só as irmãs, vamos falar, diga bem forte: só os varões galileus agora, todos juntos, vamos lá: ganhar, consolidar e enviar. Em outras palavras, isso se chama discipulado. O discipulado acontece quando cada uma dessas etapas são de fato uma realidade na vida da igreja e na vida do discípulo. Quais são elas? Pela última vez: ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Esse é o seu serviço. Foi para isso que você foi levantado por Deus. Agora imagine, pastor Samuel, uma igreja que tem uma clareza disso, onde todos estão ali para fazer discípulos. Como? Ganhando, consolidando, edificando, treinando e enviando, para que outros discípulos sejam feitos, para que novas pessoas sejam alcançadas, consolidadas, edificadas, treinadas e enviadas. Acredite em mim, uma grande revolução vai acontecer naquele lugar. Se cada membro do corpo for ativado, essa é a grande revolução que está para acontecer. Quantos podem dizer amém? Vamos dar uma salva de palmas para os nossos amigos. Fique de pé no seu lugar. Eu quero encerrar te contando uma história. Segure a mão desse irmão que está do seu lado. Nós já vamos orar. Uma vez, um homem estava andando no meio de um canteiro de construção, de uma obra. E ele encontrou ali um grupo de trabalhadores. E ele perguntou para aqueles homens o que eles estavam fazendo.
E aqueles trabalhadores responderam: nós estamos assentando tijolos. Aquele homem continua andando por aquela construção, encontra um segundo grupo que estavam fazendo a mesma coisa. Ele faz a mesma pergunta, mas a resposta já foi diferente. Ele pergunta: o que é que vocês estão fazendo? E aquele segundo grupo de trabalhadores respondem: nós estamos levantando uma parede, construindo uma parede. Aquele homem continua andando por aquela obra, encontra um terceiro grupo de trabalhadores e faz a mesma pergunta para eles. Eles estavam fazendo a mesma coisa, mas a resposta foi completamente diferente. Eles afirmaram: nós estamos construindo um palácio para o rei. Nós estamos construindo uma casa para o rei. Você compreende isso? Quando você tem clareza daquilo que você está fazendo, tudo se torna tão diferente. Você não está apenas liderando célula, você não está apenas cuidando de um pequeno grupo, você não está apenas assentando tijolos, você está edificando uma casa para Deus. Nós estamos edificando uma casa para Deus. Nós estamos construindo uma casa para Deus. E quando a casa é erguida, a glória de Deus desce sobre aquele lugar. Quantos estão construindo uma casa para Deus aqui? Aleluia. Nós estamos edificando uma casa para Deus. E haverá um dia, o dia de Cristo, 1 Coríntios capítulo 3, que a nossa obra será checada, testada, provada pelo fogo. E se você edificar essa obra com os materiais corretos, ouro, prata e pedras preciosas, ela será provada pelo fogo, mas ela será uma obra que vai permanecer, porque você está edificando de acordo com a visão de Deus. A igreja, nós não edificamos de acordo com o nosso gosto pessoal. A igreja, nós edificamos de acordo com a visão que nos foi revelada. Eu sempre digo, somos aqui ministros, cooperamos com Deus numa obra que não é nossa, que é dele. E Deus, que não precisa de nada e de ninguém, nos escolheu e nos levantou nesse tempo para sermos seus ajudadores. Mas nunca se esqueça que nós cuidamos e trabalhamos numa lavoura que não pertence a nós. Cuidamos de um rebanho que não é nosso também. Cuidamos de uma noiva que nós não somos o marido dela. Mas haverá um dia que o pastor desse rebanho, o dono dessa lavoura, o Senhor dos servos e o marido da noiva virá para que possamos prestar contas da obra que nós estamos edificando. E que nesse dia você seja encontrado aprovado pelo Senhor, porque certamente todo o serviço que você tem feito não tem sido em vão, e Ele saberá te recompensar, e você será recompensado pelas mãos do Cristo. Eu percebo no meu espírito, e vou encerrar, que algumas pessoas aqui talvez estão desmotivadas, pastores, porque acham que não estão recebendo o devido reconhecimento da sua igreja e do seu rebanho. Mas escute isso, pastor. Você deve ser movido apenas por uma voz no seu ministério, a mesma voz que movia Jesus. Jesus não era movido pela voz dos aplausos, do reconhecimento das pessoas, e por isso ele não parou quando aquela mesma multidão gritou: crucifica-o, porque havia apenas uma voz que movia Jesus, que era o seu combustível, que era a voz do Pai que dizia: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Essa é a voz que deve te mover também. Essa é a voz que deve nos mover, porque Ele nos recompensará com as suas próprias mãos. Amém? Erga sua mão para o Pai.
Exalte ao Senhor com as suas palavras no seu lugar. Pai, te damos graças, te louvamos por esse tempo tão precioso e tanta palavra que foi liberada, ministrada da tua parte nos nossos corações. Nós te louvamos, te exaltamos, te bendizemos, te agradecemos. E que essa palavra de fato seja fruto de revelação no nosso espírito, no nosso coração nessa tarde. E que possamos edificar uma obra que te agrada, uma obra segundo o teu coração, a tua visão. Que possamos de fato ser encontrados, aprovados naquele dia e sermos recompensados, porque o Senhor é galardoador, recompensador, em nome de Jesus.